por favor. Ponga para cá. Gracias. Já podemos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Para ustedes es buenas tardes o buen día Buen todavía? dia. Buen dia Ah, todavia. ¿qué horas son? É bom dia. Buen día Todas também, não é só todos, não. a todos y todas. Sí, verdad. Acá nuestra, Disculpa, Guatemala femenina. acá são 11 horas. Aqui são 11 horas da manhã. Ah, ustedes tienen hambre ya. Não, comemos a las 2 de la tarde. A las 2. Dos. Oh, ok, ok. Así empezamos. Sim, Ok, yo pongo acá, ok. Y Valmi, ¿qué tema me sim. pidió que hablara del inicio de la fazenda? Fazenda feminina, a parte feminina, que também é importante conhecer a história. Porque, no geral, sempre contam da fazenda masculina, Frei Hans e Nelson, Frei Hans e Nelson. E a gente nunca sabe do início da fazenda feminina. Pelo menos os meninos que estão na recuperação, as meninas, não sabem da parte feminina, tá bom? Por isso que é importante. Eu olhei com carinho para essa parte também. Ok, ok, gracias. Então, para falar do início da parte feminina, eu tenho que começar com a minha experiência pessoal, né? Sim. Então, para falar do início da hacienda feminina, devo falar primeiramente de minha experiência personal. Eu sou a última filha de 29 irmãos. Soy la hija más chica de 29 hermanos. Eu cresci numa família muito grande, carinhosa, amorosa, Entonces, yo crecí en una familia muy grande, cariñosa, amorosa, amable, uma família muito católica, de muita fé. una familia muy católica de mucha fe. Meu pai nos ensinou a viver a palavra. Nuestro papá nos enseñó a vivir la palabra. Ele era um homem muito concreto, muito coerente. Era un hombre muy concreto, muy coherente. E eu, desde muito pequena, ouvi meu pai falar Entonces, desde muy chica, siempre escuché mi papá hablar, que a Bíblia era o livro mais importante que tinha na face da terra. que la Biblia era el libro más importante en la faz de la tierra. Que tudo que estava na Bíblia era para ser vivido, verdadeiro. E que tudo que estava na Bíblia deveria ser vivido porque era verdadeiro. E assim, quando eu cheguei na minha catequese, no primeiro dia de catequese, para fazer a primeira comunhão, a primeira Eucaristia, Então, quando me tocou o primeiro dia para começar a catequese, para me preparar para receber a primeira comunhão, eu me deparei com o primeiro mandamento: eu me encontrei o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. amar a Deus sobre todas as coisas. E eu voltei para casa intrigada. E eu volvi para casa intrigada E fui direto para meu pai para perguntar para ele. e me fui a meu papá para perguntar a ele. Porque eu nasci nessa família muito, muito amorosa. Eu tinha muito amor na minha família. A gente se amava muito. Porque como eu cresci nesta família muito amável, eu tinha muito amor a todos. E eu cheguei para o meu pai e falei: pai, como você disse que tem que tudo que está na Bíblia é para ser vivido, é verdadeiro. Como eu posso amar a Deus sobre todas, mais, sobre todas as coisas? Papá, tu sempre hablaste que todo en la Biblia es verdadero y que debemos vivir lo que está en la Biblia. Pero ¿cómo voy a amar a Dios sobre todas las cosas?
Como eu posso amar a Deus mais do que a você, a minha mãe, a meus irmãos? ¿Cómo podré amar a Dios más que a usted, a mi mamá y a mis hermanos? E meu pai, com muita simplicidade, me respondeu: Ah, você não pode amar a Deus mais do que a nós? Y él, con mucha simplicidad, mucha Perguntou. sencillez, me preguntó, ah, ¿usted no puede amar más a Dios que a nosotros? E quem te deu esse pai? ¿Y quién te dio este papá? Quem te deu essa mãe, esses irmãos? ¿Quién te regaló esta mamá, estos hermanos? E eu aprendi que quem me deu foi Deus. Deus me deu tudo, né? E eu Y respondi para yo, ele: Deus. y yo respondí, Dios, porque había aprendido que Dios nos dio, me dio todo. Entonces respondí, sí, fue Dios. E ele me falou: Então quem merece ser mais amado? Deus que te deu tudo ou tudo que ele te deu? Entonces él preguntó, entonces, ¿quién debe ser más amado? ¿Dios que te ha dado todo o amar a todo que fue dado por Dios? Então eu fiz uma conta de matemática na minha cabeça. Entonces hice un cálculo de matemática en mi cabeza. E, mesmo pequena, já entendi que eu devia amar a Deus mais que tudo. Y aunque fuera pequeña, chica, comprendí que debería amar a Dios más que a todo. Eu compreendi com a cabeça, com o coração e com a prática, ainda não. Aprendi con la cabeza, pero con corazón, con la práctica, todavía no. Eu era muito pequena, muito criança. Yo era muy niña, muy chica. Mais tarde, quando eu cresci, Más tarde, cuando había crecido, eu queria. Meu pai teve muitos filhos, então a gente tinha. Cada um tinha que ou ter uma profissão, estudar e ter uma profissão, ou montar um negócio. Ele ajudava no início e cada um tinha que seguir a vida. bueno, nuestra familia, como era numerosa, mi papá siempre nos orientó a que cada quien debería procurar estudio, profesión, un negocio, y cada quien debería llevar adelante su propia vida. Ele nos ajudava no início a estudar, a começar uma empresa, mas depois cada um tinha que caminhar com as suas próprias pernas. Él nos apoyaba mucho al inicio para estudiar, procurar un trabajo, pero después, perdón, pero después cada quien debería caminar con sus propias pernas. E eu, com 16 anos, comecei a trabalhar na empresa da minha irmã. Estudava e trabalhava. Y yo entonces con 16 años empecé a trabajar en la empresa de mi hermana y estudiaba y trabajaba. Eu queria ser independente financeiramente. Yo quería ser independiente financieramente. E comecei um namoro com um rapaz. Empecé a noviar, un noviazgo con un muchacho E com 19 anos eu comecei a minha própria empresa. y a los 19 años empecé mi propio negocio. Trabalhava no negócio, na empresa da minha irmã, mas já tinha a minha. Yo todavía trabajaba con mi hermana en su negocio, pero ya tenía mi propio negocio. Meu pai me ajudou no início, mas eu precisava do salário que eu ganhava para investir na minha empresa no início. Mi papá me ayudaba y porque necesitaba del sueldo para apoyar mi negocio al inicio. Por isso trabalhava ainda Por eso todavía trabajaba com minha irmã. con mi hermana. Então, aos 19, aos 20 anos, 21 anos, Entonces, cuando ya tenía entre 20 y 21 años, estava me preparando para o casamento, me preparaba para el matrimonio. já conhecia o movimento dos focolares, o ideal de Chiara. Yo ya conocí el movimiento de los focolares, el ideal de Chiara Lubick. Eu coordenava um grupo de jovens na minha paróquia. Yo era coordenadora de un grupo de jóvenes en mi parroquia E muitos deles eram meus amigos de infância que usavam droga.
E muitos de eles eram amigos de infância que infelizmente consumiam drogas. E alguns eu tentava muito ajudar, E alguns eu tentava de verdade ajudar, mas não conseguia. pero não lograva. E eu tinha, quando eu encontrei, conheci o movimento dos focolares e comecei nesse grupo de jovens, eu queria viver o evangelho com muita radicalidade. Então, quando conheci os movimentos populares, quando estava neste grupo de jovens, eu queria viver com muita radicalidade o evangelho. Eu sempre fui muito concreta e sempre tive que, se eu falo, eu tenho que fazer. Eu sempre procurei ser muito concreto nas coisas. Se eu falava algo, procurava fazê-lo. Que eu falasse daquilo que eu já vivia. Para depois, eu falava daquilo que já vivia. Então, quando eu estava com 21 anos, eu estava me preparando já para casar e fiz um Então, pedido a Deus. sim. Então, quando já tinha meus 21 anos e me preparava para o matrimônio, eu hice um pedido a Deus. Olha, Jesus, eu quero te colocar em primeiro lugar na minha vida. Eu quero te amar mais que tudo que eu tenho. Mas se você me quer ser um instrumento seu, me mostra como, me mostra onde. Eu pedi a Jesus, mira Jesus, eu te amo mais que todo, mais que todos, e se tu queres que eu seja um instrumento suyo, me mostra quando, como, o que e donde. Eu não amava Deus mais que tudo. Eu queria amar Deus mais que tudo. E pedi a Ele: se você quer que eu te ame mais que tudo, que eu seja um instrumento seu. Eu, todavia, não amava a Deus sobre todo, então pedi a Ele, Senhor, Jesus, se tu queres que eu te ame mais que todo, me muestre. Se queres que seja um instrumento suyo, me muestre. Eu queria fazer a experiência de, antes de casar, ser capaz, pelo menos 3 meses, de deixar tudo por Deus. Eu queria ser uma experiência de antes de assumir o matrimônio, ser capaz de deixar todo por ao menos 3 meses. E eu pedi a Jesus: antes de casar, eu quero fazer uma experiência concreta. Se você quer, me mostre onde. E eu dizia a Jesus, se tu queres, antes de casar-me, Jesus, se tu queres, eu harei uma experiência concreta contigo, pero quero saber onde. No dia seguinte, que eu fiz esse pedido a Deus, Um dia depois de haver hecho este pedido a Deus, o Nelson chegou na minha casa com um grupo de jovens. Nelson chegou a minha casa com um grupo de jovens. Eu sou tia do Nelson, sou mais nova que ele, mas eu sou tia dele. Eu sou tia de Nelson, sou mais chica que ele, pero sou sua tia. Né? E ele estava indo para o Maranhão, de São Paulo para o Maranhão, são 3.800 quilômetros de distância. E ele estava indo de São Paulo, onde começou a hacienda masculina, estava indo a outro estado ao norte do Brasil, Maranhão, e são 3.800 quilômetros de distância. Ele ia abrir a segunda Fazenda da Esperança. Ele estava indo ao estado de Maranhão para abrir a segunda Hacienda de la Esperança. E ele fez uma pausa na minha casa, na casa dos avós dele, para fazer uma pausa da viagem. Então, ele e seus companheiros, os missionários, pararam na casa de minha abuela para ter uma pausa. Ele e os missionários. Na casa dos meus pais, dos avós do Nelson. Ah, perdão. Em la casa de mis papás, eles pararam, que são os abuelos de Nelson. E eu fui recebê-los, né, à noite, quando chegaram. E quando chegaram em la noite, eu fui a recebê-los. Então, fui fazer festa, jantar com eles e Então, conhecer a eles que chegavam com o Nelson.
Entonces lo recibimos con fiesta, preparamos una cena en la noche para conocerlos y para conocer los misioneros. Esto. E quando eles falavam um pouco da experiência deles, Mientras compartí un poco de sus experiencias, eu perguntei se eles poderiam contar no dia seguinte, se poderiam contar a experiência deles no meu grupo de jovens, que íamos nos reunir na paróquia. y les pregunté si ellos podrían compartir las mismas experiencias al día siguiente en la noche durante el encuentro de grupo de jóvenes de la parroquia. Porque eu pensava, se eles contam a experiência da recuperação de droga e alguns dos meus amigos podem encontrar o caminho, Porque yo pensé, si ellos comparten un poco de la experiencia de recuperación de las drogas, puede ser que algunos de mis amigos se animen y encuentren este camino de recuperación. e eles toparam e foram comigo no dia seguinte. Ellos concordaron y al día siguiente fueron conmigo al grupo de jóvenes. E quando eles contavam experiências, Y mientras contaban las experiencias, uma jovem, uma amiga minha, que eu sempre tentei ajudar a sair da droga e ela nunca conseguiu, una muchacha muy amiga mía que siempre intentó salir de las drogas, pero nunca lograba, ela perguntou por que só tinha essa fazenda para homens e não para mulheres. ella preguntó, ¿y por qué solamente hay esta hacienda para hombres y no hay para mujeres? E nesse momento, o Nelson respondeu para ela: Y en este momento, Nelson le respondió, olha, nós já temos um lugar para começar uma fazenda feminina em Guaratinguetá. mira, ya tenemos un lugar para empezar una fazenda femenina en Guaratinguetá, Mas não existe nenhuma corajosa que queira ser um instrumento de Deus num trabalho como esse. pero todavía no hay una joven con valor para empezar un trabajo como este, Para ser um instrumento de Deus num trabalho como esse. para ser un instrumento de Dios en un trabajo como este. Essa palavra me deixou sem voz. Esta palabra, esta respuesta de Nelson me dejó sin aire, sin palabras. Eu tinha pedido a Deus 2 dias antes que eu queria colocar Ele em primeiro lugar na minha vida. Eu queria ser um instrumento dele, que Ele me Porque, mostrasse como e onde. porque hacía 2 días que yo había hecho este pedido a Dios, que me mostrara dónde yo podría ser un instrumento suyo. Então, naquela hora, eu senti uma resposta de Deus para mim. Entonces, naquele momento, senti uma resposta de Deus para mim. E aí começou uma grande aventura. E aí, então, começou uma grande aventura. E não vou me deter em muitos detalhes para não demorar. Sim, não vou detener-me em muitos detalhes para não tardar. Mas começou um processo muito forte dentro de mim. Pero começou um processo muito forte dentro de mim. Porque eu entendi que era uma resposta de Deus. Porque havia entendido que era uma resposta de Deus. Mas Guaratinguetá, ir para a fazenda, ficava muito longe da minha casa, muito longe dos meus pais, muito longe da minha empresa, do meu noivo. Então, pero irme para Guaratinguetá era enfrentar uma distância muito grande, porque estava muito lejos. Guaratinguetá é muito lejos, retirado de la casa de mis papás, de mi vida, de mis hermanos, de mi novio. Mas aquele chamado era muito forte. Pero aquele chamado era muito forte. Eu sentia Deus me chamando. Sentia Deus que estava me chamando. E fui preparando o caminho com meus pais, com meu noivo, também com a minha irmã para cuidar da minha empresa, enquanto eu ia 3 meses para Guaratinguetá. Então, comecei a preparar o caminho hacia Guaratinguetá, primeiramente falando com meus papás, deveria depois pedir a minha irmã que cuidara de meu negócio mientras estuviera fora. Fazer com que meu noivo entendesse, me esperasse.
convencer a mi novio que entendera, que me esperara. Eu queria fazer essa experiência antes de casar. Eu queria fazer essa experiência antes de casar-me. E vim para Guaratinguetá para 3 meses. E me fui a Guaratinguetá para estar 3 meses. Chegando aqui em Guaratinguetá, Chegando aqui em Guaratinguetá, encontrei o Nelson, o Frei Hans, me encontrei com Nelson, Frei Hans, e com a Iraci, que também tinha começado tudo que acontecia na paróquia, a fazenda, muita coisa nasceu na paróquia, e a Iraci, junto com eles, tinham começado. e encontrei com Iraci, que também já havia começado um trabalho na paróquia, na obra social, e trabalhava com eles, com o Nelson, com o Frei Hans. Acompanhava todas as coisas que estavam nascendo na paróquia, que não foi só a Fazenda da Esperança. E eles estavam acompanhando todas as coisas, todas as iniciativas que haviam surgido na paróquia, que não somente foi a Senda da Esperança. Começou o trabalho com criança, com pobres, com moradores de rua. Começou o trabalho com ninhos, com os pobres, com os que, que viviam na calle. Começou creches. Começaram os kinders. Então, eu cheguei e a Iraci, como assistente social, começou a me acompanhar para responder as primeiras cartas de pedidos. Então, quando eu cheguei, Iraci começou a acompanhar-me para responder as primeiras cartas de pedidos A de fazenda, ajuda. a fazenda masculina já tinha 5 anos que tinha começado. A Hacienda Masculina já tinha 5 anos que havia começado. E nesses 5 anos chegaram muitas cartas de pedido de mulheres. E nestes 5 anos havia chegado muitas cartas de pedidos de ajuda de mulheres. Mas não tinha como eles responderem. Pero eles não tinham como responder. E nesses dias, quando eu cheguei, comecei a responder essas cartas junto com a Iraci. E naqueles dias, quando eu cheguei, comecei a responder junto com Iraci a estas cartas. E, paralelamente, comecei a montar a primeira casa para mulheres. E ao Arrumar. mesmo tempo, sim, e ao mesmo tempo comecei a preparar, a arreglar uma casa para receber as primeiras mulheres. E interessante que Iraci estava desde o início com o Frei Hans, o Nelson, na paróquia, né? Interessante que Iraci, perdão, estava desde o início com Frei, com Nelson em la paróquia. E ela sempre se perguntava a Deus e também ao Frei que acompanhava ela. Ela viu o Nelson indo para a fazenda, a Beatriz foi cuidar das crianças. E ela, o que Deus queria dela? E Iraci sempre perguntava e platicava com Frei, com Nelson, porque mirava Nelson e iba à hacienda masculina. Mirava a Beatriz que cuidava de los niños. E ela, o que Deus queria de ela? Sempre perguntava isso, né? Sempre perguntava isto. E faltando uma semana para chegar as primeiras meninas, E faltando uma semana para chegarem as primeiras chicas, Ira, estou falando de você, você vai entrar? entra junto com nós outros, Ira. Ela chegou na porta do quarto, mas saiu. Ah, Justo quando eu vou falar da experiência dela. sim. Então ela se perguntou, mas Frei, a Lucy vai acolher essas meninas, vai morar com essas meninas, com essas mulheres sozinha? E Iraci perguntava a, Nelson, a Frei, Frei, pero Lucy, que esta jovencita vai viver sola com as chicas que estão chegando na casa? E o Frei falou, Iraci, você não acha que chegou sua hora? E Frei lhe contestou a Iraci, Iraci, tu não crees que chegou também tua hora? E ela sentiu como fosse uma resposta de Deus para ela. E ela sentiu como se fosse uma resposta de Deus para ela. Aquilo que ela sempre pedia a Deus. E eu, o que você quer de mim, né?
uma resposta àquilo que ela sempre pediu a Deus. E eu, Senhor, que queres de mim? Só que a Iraci morava sozinha com a mãe dela, Pero Iraci vivia sola com sua mamá. e a mãe dela já tinha 74 anos. E sua mamá já tinha 74 anos. Quando ela falou para a mãe dela esse desejo, esse chamado que ela sentiu de Deus, E quando Iraci compartilhou com sua mamá que sentiu esse chamado de Deus, a mãe dela perguntou: por que você não espera eu morrer primeiro? e sua mamá lhe perguntou: por que você não espera que eu morra primeiramente? E a Iraci disse: mãe, mas Deus me chama agora, eu não quero que a senhora morra, né? Deus me chama agora. E Iraci lhe contestou: mamá, é que é essa hora que Deus está me chamando. Eu não quero que você morra. Então, a mãe dela disse: se Deus te chama, então vai. E sua mamá lhe respondeu: se Deus te chama, então vá. E assim, nós duas começamos um dia antes de chegar as meninas, fomos morar nessa casa que preparamos para acolher as primeiras meninas. Então, assim, nós outras duas, começamos a casa um dia antes, estávamos em la casa que, que, que havíamos preparado para receber as primeiras chicas. No primeiro dia já chegaram quatro. E no primeiro dia já chegaram quatro. Logo depois de um mês, a gente já estava com a casa, um mês e meio, a gente já estava com a casa cheia. Luego, um mês e meio, já tínhamos a casa llena. Com 5 meses, abrimos a segunda casa. Com 5 meses, abrimos a segunda casa. E que eu posso dizer para vocês dessa experiência, dessa vida? Lo que puedo compartilhar com vocês desta experiência, desta vida. Aquilo que eu pensava que era uma experiência de 3 meses, Aquilo que eu pensava que seria uma experiência de tão somente 3 meses, foi conquistando o meu coração de uma forma tão grande. foi conquistando meu coração de uma maneira tão grande. Receber aquelas meninas, aquelas mulheres, eram desde jovens de 15 anos até as senhoras de 50 anos. Aquela experiência de receber as chicas desde os 15 anos hasta as senhoras grandes de 50 anos. Sabe, viver com elas, viver a palavra concretamente com elas, estar com elas 24 horas, Sabe, esta experiência de estar com elas 24 horas, conviver com elas, reviver a palavra com elas, tentar viver o amor, ter a presença de Deus entre nós, intentar viver o amor entre nós, viver, ter a presença de Deus entre nós. ver a mudança das meninas, o que ia acontecendo com elas. Acompanhar todos os cambios com as chicas, mirar todo o que sucedia com elas. A recuperação da parte feminina é muito mais difícil do que a recuperação da parte masculina. A reabilitação da parte feminina é muito mais difícil que a parte masculina. Mulher, ela tem, os filhos são muito mais ligados à mãe do que à mulher, do que ao homem, né? Sim, porque os filhos que a mulher tem são muito mais, estão muito mais conectados à mulher que ao homem. A mulher, o homem, quando ele vai para a droga, vai para a rua, quando ele perde a dignidade, Porque o homem, quando se vai à calle para consumo de drogas, consome drogas, perde a dignidade. quando ele quer sair, Quando ele quer sair, ele bata a poeira e recomeça. ele sacode o polvo de suas sandálias e recomeça. E a mulher não é assim. E para a mulher não é assim. Nós vivemos numa sociedade muito machista. Vivemos em uma sociedade muito machista. A mulher que vai para a rua, para a prostituição, para a droga, A mulher que se vai para a calle
para la prostituição, para las drogas. A própria sociedade não acredita que ela pode resgatar sua dignidade de novo. La própria sociedade não crê que ela é capaz de recuperar sua sobriedade, sua dignidade outra vez. E ela também não acredita nela. E tampouco a própria mulher não crê em si mesma. Ela está muito mais machucada, muito mais fragilizada Ela está muito mais danhada, fragilizada e herida do que um homem, que um homem. né? Então, isso torna mais difícil a recuperação. Acreditar, sair da droga para vir procurar uma recuperação e acreditar na recuperação. E isto dificulta todavia mais não lograr sair das drogas, lograr uma recuperação. Mas, em compensação, quando a mulher vem para a fazenda, quando a mulher começa a se recuperar, Pero em cambio, quando a mulher vem para a hacienda e empieza a recuperar-se, quando ela faz esse encontro verdadeiro com Deus, quando ela hace este encontro verdadeiro com Deus, a recuperação é muito mais profunda. a recuperação é muito mais profunda. E eu me encantei com tudo isso. E eu me encantei com tudo isto. E eu fui ficando mais que 3 meses, 1 ano, 2 anos. Então, eu permaneci mais que 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E agora tem 37 anos E agora já tenho 37 anos de fazenda. de fazenda. Hoje já existe muitas fazendas no mundo, femininas, Atualmente já existem muitas fazendas no mundo, fazendas femininas. masculina. Eu encontrei meu caminho, minha vocação, minha maternidade. Eu encontrei, nesta experiência de 37 anos, eu encontrei minha vocação, minha Meu caminho. maternidade. É uma experiência linda, é maravilhoso viver com elas e É, por eles também, por vocês também, homens. é uma experiência muito hermosa, viver com elas, para elas, e com vocês também, homens. Hoje a gente se abriu, a Fazenda Feminina foi descobrindo que não era só receber a mulher para se recuperar, mas era receber também os filhos delas. Hoje a Hacienda Feminina já se abriu muito mais, porque compreendemos que não se tratava solamente de receber as mulheres, as chicas, pero também receber a los hijos. No início, nós recebíamos as meninas que estavam grávidas, e as que Ah, tinham o bebê aqui na fazenda podiam ficar com seus filhos aqui, mas não podiam trazer seus filhos. quando ao início recebíamos as chicas embaraçadas e também aquelas que já traíam seus bebês, Não, pero não, perdão, pode é, repetir. as que tinham o bebê aqui na fazenda, que nasciam na fazenda, poderiam Ah, ficar com seus filhos, ok, mas não poderiam trazer os seus filhos maiores com elas. tá bem, perdão, me perdi. Então, ao início, nos primeiros anos da Fazenda Feminina, as chicas que estavam embaraçadas poderiam ter seus filhos, dar à luz a seus filhos na fazenda, pero não, nós outros não aceitávamos que traeram seus ninhos grandes já para a fazenda feminina. Aquellas que chegavam embaraçadas e que tinham seus filhos acá, poderiam se quedar com seus filhos acá, com seus bebês que tinham nascido na hacienda, pero traer a seus filhos, ou dois, que já tinham 1 ano ou mais grandes, não podiam. Graças, graças, perdão. Porém, depois nós entendemos que isso prejudicava a recuperação das meninas e que nós precisávamos criar estruturas que pudesse ter ela com seus filhos. Pero com o passo do tempo compreendemos que isto perjudicava a recuperação das mulheres. Então, começamos a pensar
a arreglar estruturas para também receber as mamás com seus filhos. Hoje, já há muitos anos, Já hoje, há muitos anos, nós temos em todas as fazendas, as meninas podem trazer também seus filhos pequenos. nós Um, outras dois. temos em las fazendas estruturas e as mulheres já podem trazer seus filhos pequenos, Uno, dois, três. que seja um, ou dois, três. E é lindo nas fazendas femininas que sempre tem crianças, sempre tem, é diferente. E é algo hermoso, muito lindo, porque nas fazendas femininas sempre há ninhos, e isto é muito diferente. Na fazenda aqui de Guaratinguetá, por exemplo, que é a casa-mãe, Por exemplo, em la fazenda de aqui de Guaratinguetá, que é a fazenda madre, nós temos até uma pequena creche dentro da fazenda para as crianças. incluso nós temos um pequeno kinder dentro da Hacienda da Esperança para estar com os ninhos. Agora, por exemplo, no momento, Agora, por exemplo, neste momento, nós temos mais ou menos cerca de 70 mulheres se recuperando, temos mais ou menos 70 mulheres em la recuperação, mais algumas nas escolas, somos 100 mulheres no centro feminino, na fazenda feminina aqui. e também outras tantas em la escola. E em total somos 100 mulheres em la fazenda feminina. São 26 crianças no momento. E então, neste momento, são 26 ninhos e ninhas. Isso é uma particularidade da fazenda feminina. Isto é uma particularidade da fazenda feminina. E é muito lindo. E é algo muito lindo. Eu quero deixar para vocês fazerem perguntas, o que vocês querem saber, o que vocês se interessam.